Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, fique bem informado. A partir de agora, o nosso Sim Notícias está chegando trazendo os destaques de Linhares e região. Você confere na edição desta quarta-feira. Estão proibidas as visitas a detentos em todos os presídios do Espírito Santo. Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado faz uma campanha para arrecadar alimentos que serão doados a famílias carentes do Espírito Santo. A Avenida Conceição da Barra está parcialmente interditada no bairro Araçá. Um casal foi preso com drogas no bairro Shell. O Espírito Santo está em alerta vermelho para a Covid-19. A Secretaria de Agricultura divulgou uma cartilha com orientações para evitar a disseminação do coronavírus durante a colheita do café. Direto dos Estados Unidos, Abel Fiorotti traz mais uma coluna Economia e Negócios, fazendo uma análise sobre o ambiente econômico em função da Covid-19. Esse e outros destaques agora aqui na TV Sim Linhares, seu canal local. A Secretaria de Estado da Justiça, a Sejus, suspendeu as visitas de familiares de detentos aos presídios capixabas. A decisão, segundo a Secretaria, foi tomada para evitar que o novo coronavírus chegue às cadeias do Espírito Santo. O pedido partiu do Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Estado e foi acatado pela Secretaria. A Sejus informou ainda que não há nenhum caso confirmado da Covid-19 no sistema penitenciário capixaba e que a medida é uma forma de proteção aos próprios detentos, a seus familiares e agentes penitenciários. Vamos agora a um rápido giro com outros destaques, atualizando as informações em relação à prevenção da Covid aqui na região. Confira. O Detran divulgou a lista dos selecionados da CNH Social 2020. Esta foi a primeira fase do processo e as pessoas contempladas receberão por mensagem orientações para dar andamento no processo. Por enquanto, o programa está suspenso, mas quem foi aprovado terá sua vaga garantida. A lista com os nomes dos selecionados pode ser conferida no site do Detran, detran.es.gov.br. A Prefeitura de Linhares rescindiu o contrato com empresas de sonorização e montagem de estruturas vencedoras de um processo de licitação. Os contratos foram cancelados por conta da suspensão de eventos públicos. De acordo com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, neste momento não está autorizado nenhum investimento em outra direção que não seja em busca pelo combate ao coronavírus. De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, as casas lotéricas adotaram novas medidas de funcionamento. Os atendimentos acontecerão das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. E nesse intervalo, o local deverá ser higienizado. Além disso, o número de clientes deve ser igual ao número de guichês. Os funcionários devem usar luvas e máscaras. E os usuários serão orientados a fazer a higienização das mãos após o manuseio de dinheiro. Com a chegada do coronavírus, muitas dúvidas acabaram surgindo. Uma delas é: será que os animais de estimação podem contrair a doença? Segundo a Vigilância em Zoonoses do município de Linhares, animais de estimação não podem contrair e nem transmitir a Covid-19. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois o animal pode se comportar como uma superfície contaminada. Caso alguma pessoa da família tenha contraído a doença, ela deve evitar acariciar o bicho de estimação. A entrega dos kits merenda para alunos das escolas municipais de ensino continuam. Hoje teve início uma nova rota de distribuição e os kits foram entregues nos bairros Linhares 5, São José, Gaivotas, Boa Vista, Movelar e Palmital. Com as aulas suspensas, a medida visa garantir a segurança alimentar dos estudantes. Os kits já foram entregues em 8 bairros. E as restrições impostas por conta da Covid-19 têm preocupado os produtores de café. Nós falamos na edição passada, né? A colheita do Conilon está prestes a começar e o temor é que haja falta de trabalhadores para as lavouras. A SEAG, Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou uma cartilha com orientações aos produtores. Preocupados com a falta de mão de obra durante a colheita do café, produtores rurais têm se mobilizado junto às autoridades para criar alternativas de garantir a colheita no tempo certo. Eu acho que a gente tem no máximo 10% da colheita mecanizada e dependemos totalmente da mão de obra humana, mesmo na colheita mecanizada. Ela só diminui o volume de mão de obra humana. E sabemos que nesse momento, pessoas de outros estados vêm para o Espírito Santo em busca de uma colheita de café.
mas com as fronteiras proibidas de tráfego de vans e de ônibus, acreditamos que tenhamos dificuldade neste momento para colher a nossa safra. A Secretaria de Estado da Agricultura, SEAG, divulgou uma cartilha com uma série de orientações para que não haja risco de disseminação da Covid-19 durante a colheita do Conilon. Entre as medidas estão as normas para evitar aglomeração de pessoas. O trabalho deverá contar com o apoio das prefeituras. Precisamos entender como que vai ser o fluxo de trabalhadores, mas já estamos preparando, uma cartilha com as recomendações necessárias para que se evite aglomerações de trabalhadores, para que se tenha o cuidado em transporte, para que se utilize os equipamentos de proteção individual necessários para esse trabalho e necessários para proteger também em relação a essa questão do vírus. Então, tudo isso já está sendo trabalhado e nos próximos dias a gente deve ter novidades para que a gente possa recomendar aos nossos produtores, da melhor forma de se fazer essa safra. De acordo com a SEAG, o objetivo do documento é preservar a vida dos trabalhadores e das famílias rurais do estado. Para o presidente do Sindicato Rural de Linhares, os produtores já sofreram muitos prejuízos e precisam de apoio governamental nesse momento de crise. A gente vê sofrimento para o produtor, preocupação com o produtor, preocupação no sentido da contratação de mão de obra, como isso será feito, que medidas deveremos tomar, se deveremos fazer ou não um teste antes dessas pessoas para saber se estão contaminadas ou não. Já estivemos até dialogando entre produtores para ver se compramos um kit para estar fazendo esses testes. Isso não é barato, esse kit fica em torno de 150 a 200 reais cada um. Ainda assim, não sabemos se ele tem validade no particular. Pois é, o café que tem um papel importante na geração de emprego, ainda que temporário, gera muitas vagas de trabalho, e aí há mais um problema para a nossa economia, né? E a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Espírito Santo está organizando uma campanha para doar cestas básicas a famílias carentes do Espírito Santo que passam por esse momento difícil. A presidente da associação falou sobre essa iniciativa. E venho aqui fazer um convite para você participar com a gente de um gesto solidário. Todos sabemos e estamos sentindo a situação que se encontra no nosso país e não é diferente no nosso estado. Uma situação crítica, onde de um lado a gente tem uma crise financeira iminente e de outro uma pandemia com um vírus que a gente não conhece, tendo que todo mundo estar dentro de casa. Pensando nisso, ontem a gente começou uma campanha solidária com a intenção de arrecadar doações para comprar cestas básicas para ajudar a população carente do nosso estado. Nesse momento, pensar no próximo é muito importante, porque todo mundo tem que estar em casa. Estar em casa hoje é cuidar do outro. Só que muita gente, para poder estar em casa, acaba perdendo o mínimo de condição de matar a fome da sua própria família. Então nós vamos providenciar cestas básicas para poder ajudar essas pessoas que precisam estar em casa, mas que também precisam alimentar a sua casa. Nos ajude a ajudá-los. Conto com vocês. Parabéns pela iniciativa, Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Espírito Santo, por esta iniciativa, né? Tomara que muitas pessoas possam ajudar para que essas cestas básicas sejam organizadas e entregues às famílias. A Polícia Militar prendeu um casal no bairro Shell com uma porção com quase meio quilo de maconha, mais 153 buchas da droga já prontas para venda e crack. Com os suspeitos, a polícia também apreendeu R$ 653 em dinheiro, balança de precisão e 2 aparelhos celulares. O casal de 22 e 23 anos foi encaminhado para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado por tráfico de drogas e já encaminhado para o presídio da região. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a nossa região. Quinta-feira de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas em Linhares oscilam entre 24 e 33 graus. Em Colatina, variação entre 21 e 30. São Mateus com mínima de 23 e máxima de 32. E em Vitória, mínima de 24, máxima de 29 graus. E a seguir você vai ver a interdição da Avenida Conceição da Barra, no bairro Araçá. No local estão ocorrendo obras e o motorista deve ficar atento. É já já. As duas faixas da Avenida Conceição da Barra, no trecho entre a Rua João Calmon e a Avenida Venceslau Braz, estão interditadas
para o fluxo de veículos e pedestres até o próximo dia 30 de abril, até o final deste mês. No local estão sendo feitas as obras de macrodrenagem do valão entre os bairros Aviso e Araçá. As rotas alternativas para o tráfego são a Rua João Camon e as avenidas Alegre e Venceslau Braz. A Avenida Conceição da Barra está sinalizada com cavaletes, indicando a interdição, inclusive as rotas alternativas. A fim de não impactar o trânsito, outra avenida interditada em alguns pontos é a Nogueira da Gama, na região ali da Câmara Municipal. No local está sendo feita a colocação da camada asfáltica e o fluxo de veículos está restrito a ruas vizinhas. É importante o motorista ficar atento. O Espírito Santo está em alerta vermelho por causa da transmissão comunitária da Covid-19. O isolamento social é a estratégia que segue sendo usada em todo o estado. Depois dos casos importados e locais, a transmissão comunitária é o último estágio epidemiológico do novo coronavírus. A partir dela, não é possível rastrear a origem da infecção. Antes, nós tínhamos todos os contactantes de cada transmissão e a vigilância poderia acompanhar caso a caso. Agora não é possível mais fazer. Então, quer dizer que não dá para determinar em que ambiente está sendo contaminado ou quem está sendo contaminado, porque não tem como mais fazer esse tipo de monitoramento. A partir daí, as nossas ações, elas têm que redobrar. Sejam as ações da saúde, as ações de vigilância, mas também a ação de toda a sociedade. Aquilo que já foi decretado em relação ao isolamento social, ao fechamento do comércio, essas ações têm que ser intensificadas neste momento. O governador Renato Casagrande disse que agora o Espírito Santo está no mesmo estágio de contaminação do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses dois estados lideram o número de casos confirmados do novo coronavírus e também o número de mortes provocadas pela Covid-19. Para conter a disseminação da doença, o governo do estado quer aumentar o número de testes para o novo coronavírus. Testando o máximo, a gente consegue, de fato, fazer no Espírito Santo uma radiografia do comportamento do vírus e permitir que a gente planeje mais adequadamente o número de leitos hospitalares que a gente precisa ter. Primeira avaliação nossa é que a gente precisa de 300 leitos de UTI, mais leitos de enfermaria. Mas assim, o tempo vai nos dando dados e esses dados vão orientando o nosso planejamento. Diante da possível explosão no número de casos confirmados no estado, a Secretaria de Saúde está preparando novos leitos de UTI. Hoje nós já estamos com leitos disponíveis exclusivos para coronavírus. São em torno de 110 leitos já disponíveis exclusivo. A gente, é claro, esses leitos não estão sendo utilizados porque são leitos que nós estamos preparando, são leitos difíceis de montar. Então a gente está preparando para chegar no momento de maior incidência da doença, mas nós já estamos com esses leitos organizados. A grande totalidade desses leitos eles vão funcionar no Hospital Jaime dos Santos Neves. Lá no Hospital Jaime, nós iremos montar, exclusivo para coronavírus, 170 leitos de UTI, só UTI. A gente achou melhor montar num hospital que já está em funcionamento, que já tem equipe preparada, equipe treinada, e tem condição de receber esses leitos novos exclusivo para o coronavírus. Temos a expectativa de atingir o ponto máximo, o pico máximo da curva da doença no final de abril e início de maio. Então a expectativa é para maio, onde não chegar com o maior quantitativo de casos. Então tem uma previsão nossa para que em maio a gente já possa contar com com 250 leitos de UTI, chegando no início de junho aos 300 leitos, a julho podendo chegar até 350 leitos de UTI. O subsecretário reforçou a necessidade da população continuar cumprindo o isolamento social. Neste momento, o isolamento social é uma das grandes estratégias e está provado em vários países que conseguiram reduzir a carga da doença, que ele tem resultado. Também é importante frisar que nos países que fizeram isolamento social, a retomada da economia, da atividade também do comércio, das outras atividades, ela se deu mais rápido, porque quando as pessoas adoecem, a retomada das atividades do comércio, as atividades normais da sociedade, elas vão retardar mais, porque grande parte das pessoas adoeceram, elas precisam ter a sua recuperação para tomar as atividades normais. Vamos agora ver como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 530 a saca. Arábica 7, R$ 393. O Conilon tipo 7, cotado a R$ 316 a saca. Na volta, depois do intervalo, você vai ver Abel Fiorotti fazendo mais um comentário sobre o ambiente econômico, em função do coronavírus. Direto dos Estados Unidos, ele participa conosco. Até já.
Mais uma vez a gente segue para os Estados Unidos, vamos acompanhar a análise de Abel Fiorotti, falando sobre economia nesse momento complicado para o mundo inteiro, né? Olá, amigos! Consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo os assuntos da crise do coronavírus. Números aqui da América, reportados já, que temos cerca de 200 mil casos confirmados aqui nos Estados Unidos, assumiu a liderança no mundo, os Estados Unidos da América. A China, onde começou toda essa crise da pandemia do coronavírus, encontra-se hoje em quarto lugar, atrás da Itália e da Espanha, que superaram a China em número de casos. O que é bastante questionável, inclusive vários especialistas no mercado de modo geral têm criticado e questionado a China quanto à vericidade dos dados informados pela China em relação à pandemia do coronavírus. Em relação aos mercados, Dow Jones, S&P, Nasdaq, tudo caíram cerca de 4%, naquele que foi o primeiro quarter, fechado ontem, no dia 31 de março, nós tivemos o fechamento do primeiro trimestre, que foi o pior, um dos piores primeiros trimestres da história. Na história do Dow Jones foi o pior, em toda a sua medição da história de registro do Dow Jones, o primeiro trimestre do ano de 2020 foi o pior. A crise que vem se anunciando aí de forma bastante severa, e o governo dos Estados Unidos, através dos instrumentos do seu Banco Central e pacote de estímulo, tem cada vez mais feito a sua parte no que diz respeito a injetar liquidez e tentar tranquilizar os mercados. Mas o problema é que ninguém sabe ao certo quanto que a economia ainda ficará parada, e há um temor muito grande por parte dos mercados em relação ao tempo de paralisação. Isso afeta, e os mercados têm ficado cada vez mais instável. Dia sobe, dia cai, há uma instabilidade muito grande nos mercados financeiros hoje em dia. Então essas são as dicas de hoje. Esse foi um boletim diário especialmente gravado para a Rede Sim Record News Espírito Santo. E como sempre digo, vamos em frente! O mercado de ações realmente está num momento difícil, né? Um momento difícil para toda a economia. Obrigado, Abel, pela participação. E o governador Renato Casagrande reuniu-se com representantes das 20 maiores indústrias aqui do estado. O resultado desse encontro foi divulgado pelo governador em comunicado na noite passada. Tive uma reunião com as 20 maiores indústrias do estado do Espírito Santo, liderado pelo presidente da Federação das Indústrias, Leonardo de Castro. Nesta reunião foi muito bom, porque eu pude explicar a realidade do estado, a política que nós estamos fazendo, e todas as indústrias se colocaram à disposição para ajudar. Algumas já estão ajudando diretamente na compra de insumos, de teste de respiradores, ajudando na logística de transporte de material para cá, como álcool gel, como testes. Então, assim, tem um envolvimento, assim, a importância das indústrias que representa mais de 20% do produto interno bruto capixaba, também o compromisso delas da gente não demitir, de preservar o emprego, se preservar ao máximo o emprego. Então, quase todas que falaram, quase ou todas que falaram, assumiram o compromisso da preservação do emprego. Também eu pedi para que cada um tivesse uma política de isolamento social, de distanciamento social. Também fiz uma reunião com os prefeitos da Grande Vitória, para a gente combinar as medidas de forma uniforme, que a gente tenha uniformidade nessas medidas, que a gente possa tratar com antecedência entre nós. Montamos um grupo de trabalho que o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, o secretário David Diniz, vai coordenar junto com um procurador nosso e um grupo também da Associação dos Municípios, da AMUNES, para que a gente possa ir tratando de temas que são importantes para os municípios e que às vezes depende do Estado, ou de temas que são de tomada de decisão conjunta. Então, um trabalho bem articulado que nós estamos fazendo com a AMUNES e com 78 municípios, mas especialmente a Grande Vitória, onde há a concentração dos casos. Gente, vamos ficando por aqui. Agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É o 996224547. Por lá você pode mandar suas mensagens, viu? No YouTube você acompanha o nosso canal e vê lá os nossos vídeos, reportagens e entrevistas. O telefone da redação, 3373-2000. Até o próximo encontro.
TV Sim Linhares, seu canal local.